A corrupção humana é um tema que, embora constantemente presente nas manchetes, raramente é explorado em toda a sua profundidade moral e espiritual, o que leva indivíduos aparentemente comuns a sucumbir à tentação da desonestidade. Quais são as verdadeiras repercussões de atos corruptos que, muitas vezes, se escondem além da vista imediata? E, mais importante, como essas ações ressoam não apenas no plano material, mas também no espiritual. Imagine um universo onde cada decisão egoísta, cada ato de suborno ou abuso de poder deixa uma marca indelével na alma. Como seria um mundo onde as consequências da corrupção se manifestam não apenas em tribunais humanos, mas em tribunais cósmicos de justiça divina? Ao mergulhar nas profundezas da literatura espírita, obras como Nosso Lar, Missionários da Luz, O Livro dos Espíritos, Ação e Reação e Conduta Espírita revelam uma rede intrincada de leis morais universais, onde a corrupção é mais do que um crime social. É uma falha espiritual que demanda redenção. Estas narrativas espirituais não apenas trazem à luz as influências invisíveis que moldam nossas escolhas, mas também oferecem uma perspectiva transformadora sobre arrependimento e regeneração. Que lições podem ser aprendidas dos espíritos que, após cometerem atos corruptos, enfrentam as consequências de suas ações em planos superiores? Como podemos aplicar essas lições para promover uma vida mais íntegra e justa aqui na Terra, abrindo portas para uma compreensão mais profunda e espiritualizada do comportamento humano? Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz, é um dos livros mais populares e influentes da literatura espírita. Ele descreve a experiência do espírito André Luiz no plano espiritual após sua morte. Embora o livro não se concentre exclusivamente na corrupção, ele aborda questões relacionadas à ética, moralidade e às consequências das ações humanas, incluindo aquelas de natureza corrupta. Nosso Lar narra a jornada de André Luiz, que após sua morte desperta em uma região de sofrimento no plano espiritual, conhecida como umbral. Após um período de purgação e reflexão sobre sua vida terrena, ele é resgatado por espíritos benevolentes e levado à colônia espiritual Nosso Lar. Lá, ele aprende sobre a vida após a morte, a organização do mundo espiritual e as leis que regem as ações humanas e suas consequências. André Luiz, ao refletir sobre sua vida na Terra, reconhece que muitas de suas atitudes foram egoístas e materialistas. Embora não seja descrito explicitamente como corrupto, suas ações, como o apego excessivo ao poder e aos prazeres materiais, tiveram consequências negativas em sua vida espiritual. O umbral é descrito como um lugar onde espíritos que cometeram ações erradas, incluindo corrupção e outras práticas imorais, sofrem as consequências de seus atos. É um estado de purgação e aprendizado. O livro enfatiza a lei de causa e efeito, explicando que todas as ações têm repercussões. A corrupção, como qualquer outro comportamento imoral, gera um desequilíbrio que precisa ser corrigido. Espíritos que se envolveram em atos corruptos podem enfrentar dificuldades no plano espiritual, até que aprendam e se redimam. Nosso Lar também trata do processo de regeneração e aprendizado. Espíritos que se envolveram em práticas corruptas têm a oportunidade de refletir sobre seus erros, aprender com eles e trabalhar para se melhorar. A colônia espiritual é um lugar de trabalho e estudo, onde espíritos como André Luiz são incentivados a contribuir positivamente e a redimir-se de suas ações passadas. O livro reforça a importância de viver uma vida ética e moral. Ele destaca que ações altruístas e uma conduta moralmente correta são essenciais para a evolução espiritual. Espíritos elevados, que orientam os residentes de Nosso Lar,
frequentemente enfatizam a necessidade de agir com integridade e compaixão, tanto na terra quanto no plano espiritual. Conclusão: Nosso Lar oferece uma visão abrangente sobre as consequências das ações humanas, incluindo a corrupção no contexto espiritual. Todos os atos, sejam eles bons ou ruins, têm repercussões que vão além da vida material, influenciando diretamente a jornada espiritual dos indivíduos. A mensagem central é de responsabilidade, aprendizado e evolução contínua, incentivando uma vida ética e moral como caminho para a paz e o progresso espiritual. Missionários da Luz, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz, é um livro que explora a vida no plano espiritual e as interações entre os espíritos e os encarnados. Embora o livro não se foque exclusivamente na corrupção, ele aborda temas relacionados à moralidade, ética e as consequências espirituais das ações humanas, incluindo atos corruptos. O livro descreve o trabalho dos espíritos desencarnados que atuam como missionários, ajudando e orientando os encarnados na Terra. Esses espíritos trabalham para promover o bem, combater influências negativas e auxiliar no progresso espiritual da humanidade. O livro destaca como espíritos desencarnados podem influenciar os encarnados. Espíritos inferiores, muitas vezes presos a sentimentos negativos como ganância e egoísmo, podem incentivar comportamentos corruptos entre os vivos. André Luiz descreve situações em que espíritos corruptos buscam influenciar políticos, empresários e outras pessoas em posições de poder, alimentando a corrupção e a injustiça. Assim como em Nosso Lar, Missionários da Luz enfatiza a lei de causa e efeito. A corrupção, sendo uma violação das leis morais, gera consequências tanto para o corrupto quanto para a sociedade. Os atos corruptos criam débitos espirituais que os indivíduos precisam resolver, muitas vezes passando por situações de sofrimento e aprendizado em vidas futuras. O livro descreve a ação dos espíritos de luz que trabalham para combater a corrupção e outras práticas imorais. Eles buscam inspirar pensamentos e ações positivas, promovendo a justiça, a ética e o amor ao próximo. André Luiz e outros missionários da luz muitas vezes intervêm para proteger os encarnados das influências negativas, ajudando-os a tomar decisões mais éticas e justas. Mesmo aqueles que cometeram atos corruptos têm a oportunidade de se redimir e aprender com seus erros. Através do trabalho árduo e do arrependimento sincero, os espíritos podem corrigir seus erros e evoluir espiritualmente. O livro reforça a importância de viver de acordo com os princípios éticos e morais. As ações justas e altruístas são fundamentais para a evolução espiritual e para a construção de um mundo melhor. André Luiz e outros espíritos ensinam que a verdadeira felicidade e paz só podem ser alcançadas através de uma vida de integridade e serviço ao próximo. A corrupção humana, enquanto um desafio moral significativo, é abordada pela literatura espírita como uma oportunidade de aprendizado e evolução. Ao reconhecer os erros, arrepender-se e trabalhar para a reparação, os espíritos podem superar as consequências negativas de suas ações e progredir espiritualmente. A mensagem central é que, apesar das falhas humanas, sempre há um caminho para a redenção e o crescimento moral, incentivando uma vida baseada na justiça, na ética e no serviço ao próximo.